Cirurgia plástica tem limite? Esse que é um canal focado em beleza, autoestima relacionados à cirurgia plástica. Você que já fez uma, já fez duas, já fez três e até que não fez nenhuma e está pensando em fazer a tua cirurgia. Antes da gente começar, clica aqui embaixo, comenta, compartilha com toda a tua rede de contatos. Aqui é basicamente todo o conteúdo e mais um pouco das minhas consultas direto para que você se informe sobre esse universo da beleza e autoestima na cirurgia plástica. Cirurgia plástica tem limite, meu povo? E se tem, como a gente define esse limite? Olha, queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma das lições mais difíceis de um cirurgião plástico na sua carreira é justamente saber dizer não. Exatamente. Dizer sim é relativamente fácil, né? Então o paciente vem com uma demanda, vem com desejos, fantasias, enfim, coisas irreais muitas vezes. Se você falar sim, ok, o paciente vai, opera, se aquilo vai atingir expectativa ou não, vão ser outros 500. E é justamente, digamos, nesse processo de aprendizado que o profissional passa durante a vida, recebe o paciente com uma queixa, com um desejo, com um anseio, com uma vontade, muitas vezes a gente precisa saber dizer não. Seja numa segunda, terceira, quarta, quinta cirurgia, em que a gente percebe que o problema não é a cirurgia, existem outras questões aí na cabecinha do paciente que precisam ser resolvidas antes da própria cirurgia ou mesmo até na própria condição corporal do paciente. Falando de cirurgia de contorno corporal, por exemplo, né, que ele precisa cuidar antes da cirurgia. Então, cirurgia plástica, obviamente, tem limite, sim, tá? É uma coisa que eu vou dizer para vocês, em certa medida vicia, tem pessoas, pacientes viciados em cirurgia plástica. Por que isso vicia? O processo de mudança, transição corporal, ele age numa região da mente, do cérebro, que é muito próximo de regiões ligadas ao vício. É real, tá? Existem pacientes viciados em cirurgia. Quando a gente percebe isso, não só ligados ao vício, mas quando a gente tem uma expectativa irreal, a gente primeiro precisa trazer o paciente para a realidade e muitos pacientes inclusive não entendem, tá? Ou preferem não entender. E nesse tipo de situação a gente sim precisa saber dizer não, né? Justamente para evitar um dano àquele paciente. Isso é de fato uma das lições mais difíceis que os cirurgiões aprendem, porque isso não se ensina em faculdade nenhuma. Isso é muito da habilidade que o profissional tem de lidar com aquele ser humano que está ali na sua frente, colocando para você, né, os anseios, as dificuldades, os medos e os desejos, obviamente. E a gente recebendo aquilo precisa trazer e adaptar para a realidade e adaptar para a prática médica, a prática do cirurgião plástico. E esse é, óbvio, um dos principais elementos que a gente utiliza para definir o limite de uma cirurgia. Se o paciente tem expectativa irreal, é óbvio, a gente precisa saber dizer não. Existem, naturalmente, outros limites. Existe o limite do tempo cirúrgico, né? Muitos pacientes querem resolver a vida numa cirurgia, né? Muitos pacientes querem, doutor, eu prefiro passar por tudo de uma vez só. Muitos pacientes, quando tomam essa decisão, não sabem exatamente do que estão falando, não sabem exatamente o risco que estão escolhendo correr, somente por uma conveniência de tempo que não faz muito sentido no fim das contas. E óbvio, aí depende do profissional. Tem profissional que prefere dizer sim para esse tipo de exigência, digamos assim, tem profissional que prefere falar assim, olha, ok, a gente pode ter indicação de resolver isso que você está buscando, mas não, nós vamos fazer por etapa. Tá? A gente precisa fazer por etapa justamente para não expor você a um risco desnecessário para uma cirurgia que tem um objetivo estético. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa sim impor limite em relação ao tempo cirúrgico. Existem trabalhos, né? Trabalhos científicos já que mostram que a partir da 5ª hora de cirurgia a gente tem mais complicações, sangramento, anemia, infecções, trombose, que é uma das complicações que a gente mais fica atento. E isso está intimamente ligado ao tempo cirúrgico. E óbvio, não é naturalmente só isso, aquilo que eu comentei em relação ao peso. Pacientes muitas vezes vêm operar com IMC próximo de 30, mas está imaginando um resultado em paciente com IMC de 25. Um exemplo, paciente com 1,60 m, 80, 85 quilos, ela está achando que vai operar e vai perder 20 quilos na cirurgia e vai sair com um corpo lindo, perfeito. Isso não vai acontecer. Obviamente, a pessoa vai continuar com 80 quilos após a cirurgia. Cirurgias plásticas não são cirurgias de redução de peso, tá? São cirurgias, digamos, de ajuste do corpo, mas não são cirurgias de emagrecimento. Isso é fundamental que o paciente, ou você aí, seguidor,
inscrito nesse canal, saiba disso também, tá? Então, existe o limite de tempo, o limite de expectativa, o limite, obviamente, de segurança, que é aquilo que a gente conversou. E, obviamente, existe o limite do, digamos assim, da sensibilidade do cirurgião, aquilo que o cirurgião sente que é possível atingir ou que não é possível atingir, e quando a gente sente que o paciente tem pouca tolerância a alguma coisa que fuja do controle dele. Gente, a gente está falando de uma atividade médica, a gente está falando de medicina, e naturalmente, dentro do universo da saúde, a gente não tem como ter controle de absolutamente tudo. Por exemplo, processo de cicatrização. Qualquer cirurgião que disser para você que sabe exatamente como vai ficar a cicatriz, ele está mentindo porque não sabe. A gente pode imaginar com um grau grande de probabilidade. Falar, olha, provavelmente vai dar tudo certo. É 100%? Não, 100% não. E obviamente quando o paciente tem pouca tolerância, quando a gente percebe que qualquer coisa que possa fugir, digamos assim, daquilo que o paciente está esperando, pode virar um problema enorme, gigantesco, a gente precisa sim pôr limite. A gente precisa sim saber dizer não. Essas situações são sim muitas vezes tão importantes quanto sim, tá? Para a saúde do próprio paciente, para que ele se prepare, para que ele se readeque, para que ele entenda a realidade daquele procedimento. E se ele insistir em não entender, é melhor que de fato não faça a cirurgia. Gente, cirurgia plástica é uma coisa sensacional. Não existe absolutamente nada que você faça, compre, consuma, absolutamente nada que vai te trazer o mesmo impacto, nem dieta e atividade física, que é uma outra coisa, que é complementar inclusive a uma cirurgia. Então não existe nada que vai trazer o mesmo benefício que uma cirurgia bem indicada e executada traz. Vocês entendem? Então, se o paciente não preenche todos esses requisitos, é melhor que ele não faça a cirurgia. Por melhor que possa ser a cirurgia, como eu estava dizendo, por mais fantástico que possa ser o processo de uma cirurgia plástica, a transformação que ela promove, muitas vezes até por isso os pacientes se viciam nesse processo de transformação, né? Vide aí o Ken humano que agora virou Barbie, né? Enfim, não é? Então, cirurgia plástica é uma coisa boa, mas como tudo, né? Há que se ter uma certa moderação para que aquela coisa boa, né? A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. A diferença entre algo que pode mudar completamente a sua vida para positivo ou pode destruir a sua vida é a dose, é a quantidade. Dito isso, meus queridos, escreve aqui embaixo nos comentários quantas cirurgias você já fez, se alguma vez o cirurgião plástico precisou dizer não para você e por que ele disse não para você e se eu disse aqui, se o que eu disse aqui fez sentido, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!